Primeiro ponto é que nós sabemos que a maior dor, ela é despertada no bolso, né? Afinal, toda vez que a gente mexe com o bolso, com a possibilidade de pagar uma multa, por exemplo, a gente começa a verificar a possibilidade de agilizar aquele ato. Aposto, certamente, que várias vezes algum cliente entrou em contato com você, você prestou a consultoria, passou para ele o valor dos seus honorários, passou a lista de documentos, e esse cliente falou assim, tudo bem, então depois eu te procuro. E ele nunca mais te procurou, e ele também não procurou advogado nenhum. Ele ficou postergando aquele ato. Aqui no inventário, cabe a você demonstrar para o seu cliente o senso de urgência. Gabriela, por que o senso de urgência? Porque nós sabemos que se não ingressar com o inventário, seja judicial ou extrajudicial, no lapso temporal previsto em lei, né? Que aí vai caber aquela multa de 10%, em alguns estados, por exemplo, de 20%. Eu tive um cuidado. Eu trouxe para vocês uma lista que foi aqui disponibilizada pelo IBDFAN, só para poder vocês entenderem melhor o quanto isso impacta na visão do seu cliente no momento que você mantém contato com ele de forma tangível, ou seja, em uma reunião, né? Ou seja, por telefone, ou de forma intangível, onde você está ali simplesmente propagando um conteúdo em um blog, no Instagram, mas não tem aquele contato direcionado com ele, né? O tangível que eu me referi aqui não significa em relação ao ato de tocar, mas sim no ato de estar mais próximo. Se o cliente já te ligou, quer dizer que ele já sabe que você existe. Mas se o cliente ele só leu, por exemplo, uma informação em um blog, ou ouviu algum vídeo seu, alguma coisa no Instagram, ele tomou consciência da sua existência a partir daquele momento. Vocês sabem que a legislação referente ao ITCMD ela é estadual, né? Então, só para vocês terem uma noção, nessa lista aqui disponibilizada pela IBDFAN em relação ao imposto de transmissão causa-morte doação. Em São Paulo, gente, a multa ela poderá ser de 10% ou de 20% se exceder 180 dias, tá? 20% de multa. No Espírito Santo, 10%. Rio de Janeiro, 10%. Ceará, 10% ou 20%. Se for Distrito Federal, 20%. Se for Santa Catarina, 20%. É muito. É um valor muito alto. Só que esse valor da multa, gente, é em cima do que deverá ser pago a título do imposto. Se eu tiver, por exemplo, que analisar um imposto ali em cima de 20 mil reais, com a multa de 20%, quer dizer que o seu cliente vai ter que pagar 24 mil reais. É mexer no bolso. Então, trazer para ele a situação de urgência para que ele não pague a multa em 2 meses, 60 dias, 180 dias, é de extrema importância. Mas nós sabemos também que em alguns estados, a cobrança do ITCMD por conta do Covid está suspenso. Então, cabe a você, por exemplo, verificar no seu estado se a cobrança está vigente e, se estiver vigente, obviamente, utilizar essa informação a seu favor, tá? O outro ponto também é que você consegue mostrar para o seu cliente esse senso de urgência. Por quê? Porque no que se refere à questão do imóvel, o ITCMD, que é esse imposto aí para que você consiga transferir ou a posse ou a propriedade em razão do inventário para o seu cliente, que figura ali como herdeiro daquela pessoa que já faleceu, nós sabemos que todo ano, em várias cidades, o valor venal do imóvel é modificado. E não só isso, nós sabemos que em vários estados, a tabela de emolumentos, que seria para o inventário extrajudicial, ou a tabela de atos processuais, que seria para o inventário judicial, ela também é alterada anualmente. Então, Gabriela, poxa, Dona Maria, ela me procurou em 2019, em 2020, querendo, por exemplo, fechar comigo o inventário de um imóvel. E ela desapareceu. O que é que você faz diante disso? Você apresenta para ela os dados. Dona Maria, estou mantendo contato com a senhora para saber se a senhora está precisando de mim, porque eu lembro que em 2019, 2020, mantivemos um contato, onde eu trouxe para a senhora alguns fatos em relação à necessidade da realização daquele inventário. E eu quero saber se a senhora já resolveu, porque me preocupa o ato da senhora protelar essa realização. Até mesmo porque quanto mais a senhora demorar, existe a possibilidade do valor do imóvel depreciar, olha, hashtag fica a dica, e o valor do custo que você vai ter para fazer o inventário, consequentemente,
aumentar. E aí você já pode, inclusive, pegar esses dados das tabelas. Ó, Gabriela, eu sou do estado da Bahia, então o valor final hoje está tanto, certamente no ano anterior estava tanto. E aí, aqui na Prefeitura de Salvador, e mais que isso, em 2020, o valor dos emolumentos seria de tanto, em 2021 já está tanto. Dona Maria, se a senhora demorar mais um pouco, deixar para 2022, por exemplo, esse valor poderá ficar maior. E aí você está o quê? Trazendo consciência para o seu cliente. Só que o fato não é só isso. O fato é que para poder despertar essa consciência no seu cliente, você precisa trazer dados legais e, consequentemente, dados mercadológicos. Tá claro para vocês até aqui? Tô conseguindo tirar assim uma venda dos olhos de vocês? Como é que você seduz o seu cliente? Como é que você mostra para alguém que sequer te conhece que vale a pena te contratar para fazer aquele inventário o quanto antes, com esse senso de urgência, tá? Primeiro ponto é que vocês já sabem, falei isso também na última aula. Um imóvel que não está regularizado, ele tem uma depreciação média de valor de mercado de 30%. E se o imóvel está, por exemplo, em nome do falecido e não foi feito o inventário, quer dizer que esse imóvel ele entra na categoria de imóvel regular. Até mesmo porque se a pessoa faleceu, ela não vai ter como psicografar a escritura pública e assinar lá para que esse imóvel ele seja transferido. Então, isso também vai entrar como imóvel irregular. E aí você pode falar, tá, Gabriela, mas como é que eu vou estar demonstrando para o meu cliente esses dados mercadológicos? Quais são os fundamentos que eu poderei trazer para o meu cliente para convencê-lo, ou para aquele possível cliente, para convencê-lo que vale muito a pena, mas vale muito a pena ele fechar comigo e naquele momento. Ratificando para vocês, o foco, obviamente, é a família que terminou de perder um ente querido. Então, o que você precisa trazer para essa pessoa, para a família, é exatamente essa necessidade com base em dados. Enquanto eu estava advogando, eu fazia isso com todas as minhas consultorias. Nenhum cliente saía da minha sala sem eu trazer para ele dados mercadológicos para que ele falasse, meu Deus, essa mulher sabe muito o que está falando. Caramba, eu preciso fechar com ela. Caramba, me reuni com 2, 3 advogados. Ninguém me trouxe esse negócio, né? E é isso que eu ensino para vocês. E eu faço questão de ensinar para vocês porque vocês sabem que aqui a troca de conhecimento ela é genuína. Não existe a possibilidade de eu trazer qualquer informação para você que eu não traga também como é que você pode ganhar dinheiro com isso.